Te abençoe, Mara. Alô, agora sim. E aí? Hoje a gente vai ver a história de um homem que ficou com raiva porque não achou justo o que Deus fez com ele. Será que você também já desconfiou da justiça de Deus em algum momento da sua vida? Será que você já ficou com raiva porque fez tudo certinho e o seu plano não deu certo? Ou porque viu alguém fazer tudo errado e ser abençoado por Deus? Mas será que era justa essa raiva? E esse é o título da pregação de hoje. É justa a sua raiva? Vamos fazer uma oração antes da gente começar. Deus, obrigada, Deus, porque estamos na tua casa. Obrigada, Senhor, porque podemos, ó Deus, chegar diante de ti. Obrigada porque temos a tua palavra, Deus, e nessa hora eu quero te pedir que o teu Espírito nos ilumine, fale aos nossos corações, nos dê o entendimento daquilo, ó Deus, que o Senhor mesmo quiser falar conosco. Senhor, usa-me conforme a tua vontade, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 3. Todo mundo conhece a história de Jonas, né? O profeta que foi engolido por um peixe. Mas hoje a gente vai ver o que aconteceu com ele depois que ele foi resgatado. Enquanto vocês abrem a Bíblia, eu vou relembrar aqui rapidinho a história dele até esse momento. Deus pediu para Jonas ir até a cidade de Nínive pregar para eles, mas Jonas não gostava do povo de lá, que era um povo inimigo do povo dele, era um povo mau. Então Jonas se rebela, pega um navio para bem longe de Nínive para fugir de Deus. Só que Deus manda uma forte tempestade e Jonas é lançado ao mar. Mas Deus manda um peixe para ir resgatá-lo. Então Jonas se arrepende, faz as pazes com Deus e decide obedecê-lo. E finalmente vai pregar em Nínive, atendendo ao pedido de Deus. Mas será que dessa vez Jonas obedecerá a Deus de todo o coração? Será que ele está realmente arrependido e desejoso de fazer a vontade de Deus agora? É o que a gente vai descobrir. No capítulo 3 diz que a cidade de Nínive poderia ser percorrida completamente em 3 dias, mas Jonas levou apenas um dia, repetindo apenas uma frase, que era assim: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Mas apesar dessa mini pregação corrida, diz que todos os ninivitas creram em Deus, desde o menor até o maior. E vamos ler juntos agora Jonas 3:10, para ver o que aconteceu com a cidade de Nínive. Versículo 10, diz assim: quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Que maravilha! Todos se arrependeram e Deus não destruiu a cidade de Nínive. A missão de Jonas foi um sucesso, mas não para ele. Agora vamos ler Jonas 4, só o versículo 1, para ver como Jonas ficou. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado, ou com raiva. E diz que ele ficou com tanta raiva que orou, implorando para Deus tirar a vida dele, porque ele achava melhor morrer do que viver. Agora, o que levou Jonas a ficar com raiva? É que Jonas não queria que Nínive se convertesse. Ela queria que Nínive fosse destruída. Ele fez o que Deus mandou, mas esperava que o final dessa história fosse o que ele mesmo tinha planejado. Jonas fez o que Deus pediu, mas o objetivo dele ao pregar para os ninivitas não era o mesmo de Deus. Ele fez a coisa certa, mas o desejo dele, no fundo, era mau e egoísta.
Infelizmente, isso também acontece conosco. Às vezes, fazemos a coisa certa. Estamos obedecendo a Deus em tudo o que Ele nos pediu, mas da forma errada ou com a motivação errada em nosso coração. Estamos fazendo o que Deus nos pediu, mas não queremos o mesmo que Deus quer. Nós queremos que se cumpra a nossa vontade e não a dele. Mas, se eu sirvo a Deus visando somente o meu bem-estar, o meu desejo, o meu plano, o meu sonho, quem é o Senhor da minha vida? Será que é Deus ou é a minha própria vontade? Quando deixamos que os nossos próprios planos ocupem o lugar de Deus em nossa vida, já não estamos mais servindo a Deus. Estamos servindo a nós mesmos. E quando Deus deixa de ser o Senhor, o nosso Senhor, estamos botando nossa confiança em algo que não é firme, que não é confiável, que já está fadado ao fracasso. Mas, infelizmente, algumas vezes só percebemos que isso aconteceu quando finalmente vemos os nossos planos frustrados, quando perdemos o chão, quando a casa cai. E nessas horas, ficamos com raiva. Ficamos com raiva quando somos contrariados, até mesmo quando somos contrariados ao obedecer à vontade de Deus. E para algumas pessoas, essa raiva pode ser tão intensa a ponto dessa pessoa desejar a morte, como foi no caso de Jonas. Nós vimos que Jonas ficou com tanta raiva, com muita raiva, ao ver a conversão de Nínive, a ponto de querer morrer. O esperado era que Jonas se alegrasse com a salvação daquele povo, mas Jonas não achou justo o que Deus fez com ele, porque o seu próprio desejo não foi atendido. Apesar da experiência linda que Jonas teve com Deus, ele agora estava com raiva, porque suas expectativas foram frustradas, porque o seu desejo justo, entre aspas, não foi atendido. E Jonas agora despreza até a graça que o alcançou. Ele preferia estar morto ao ver a misericórdia de Deus alcançar seus inimigos. Ele achava que Deus deveria escolher um lado. Se Deus estava do lado dele, não poderia estar do lado dos seus inimigos. Na verdade, Jonas não compreendia o amor de Deus. No fundo, Jonas achava que ele merecia o amor e a graça de Deus, mas que os ninivitas não. Jonas esperava que Deus destruísse seus inimigos, porque ele estava obedecendo a Deus. Mas, ao invés disso, Deus queria usá-lo para levar a eles também a salvação. Pela lógica de Jonas, ele deve ter se sentido o quê? Traído por Deus. Jonas achou que Deus foi injusto, ou seja, ele desconfiou do caráter de Deus. Mas, se ele se achava merecedor, ele estava confiando não em Deus, mas na sua própria justiça. E é aí que está o problema. Muitas vezes, achamos que merecemos algo de Deus só porque o servimos, porque decidimos fazer o que Ele nos pede. No fundo, pensamos que, se fizemos tudo o que Ele nos pediu, Ele é quem nos deve favores. Cremos realmente que Deus é o nosso Salvador, decidimos buscar a Deus de todo dia, orando, louvando, dizimando, jejuando, mas apesar de fazer tudo isso, estamos focados apenas nos nossos próprios objetivos. E, quando o nosso desejo não se cumpre, achamos que falhamos. Ou pior, achamos que Deus é quem falhou conosco, assim como Jonas. Nós também duvidamos do caráter de Deus. O problema é que, quando começamos a desconfiar do caráter de Deus, de sua justiça, de sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia, estamos perdendo a nossa fé. E sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia nos ensina que, por causa do pecado,
A única coisa que nós merecíamos era a morte, a separação de Deus. Mas por sua maravilhosa graça que a gente cantou agora, Jesus nos resgatou para a vida. Mas será que agora que estamos salvos, achamos que temos direito de reclamar com Deus? De desconfiar da justiça e do amor de Deus? Ou estamos aptos a julgar as ações de Deus? Esquecemos que somos salvos não pelo que fazemos, não por nosso merecimento, mas por causa do amor de Deus por nós? Nós não temos o direito algum de ficar chateados com Deus. Como diz um louvor antigo, meu direito é de não ter direito algum. Mas o que Jonas fez com a sua raiva? Jonas faz uma oração. Jonas abre seu coração para Deus e declara toda a sua raiva e indignação. Ainda bem que Deus é justo e bom, porque diante daquela oração de Jonas pedindo a morte, como ele estava lá implorando, Deus não atendeu. Ele poderia ter matado Jonas ali mesmo, mas ele não fez isso. Deus fez apenas uma pergunta, que está lá em Jonas 4,4 e que é o título dessa pregação. É justa a sua raiva? Deus falou isso para Jonas. Já que era uma questão de ter sido justo ou não, Deus pede para Jonas julgar o seu próprio sentimento. É justa a sua raiva? A Bíblia diz que depois disso Jonas sai da cidade, se senta para ver o que aconteceria com Nínive. Ele deve ter ficado ali firme, aqueles 40 dias que era o prazo da destruição de Nínive, né? Mas parece que Jonas ainda estava com fé de que Deus destruiria Nínive, assim como ele esperava. Será que persistir em algo diferente da vontade de Deus é fé? Eu creio que não. Outro dia eu ouvi uma frase interessante. A verdadeira fé não depende dos resultados. Isso me lembra o caso de uma pessoa conhecida minha que queria muito ir morar fora do país. Esse era o plano perfeito da vida dela, né? Morar fora, casar, ter filhos, trabalhar, ganhar muito dinheiro. E ela foi embora. Começou a estudar para validar o diploma, mas pouco depois o plano perfeito começou a se desfazer. As coisas começaram a desmoronar, uma a uma. A frustração foi tomando conta dessa vida, mas ao invés de submeter a Deus a sua própria vontade, de pedir uma orientação a Deus, ela se sentiu injustiçada e chegou a dizer em sua raiva: se eu tiver que voltar para o Brasil, eu abandono tudo que sei de Deus e me mato. Porque isso não seria justo. Deus não faria isso comigo, Ele não ia querer me ver sofrer. Mas Deus é tão misericordioso que tem sustentado essa vida lá até hoje, usando essas situações adversas para transformar a vida dela. E da mesma forma, Deus também não abandonou Jonas em sua raiva, mas usou essa situação para ensiná-lo. Ainda no capítulo 4 de Jonas, diz que enquanto Jonas estava ali sentado, esperando, literalmente de cabeça quente, para ver o que aconteceria com aquela cidade, Deus fez nascer uma planta por cima dele para fazer uma sombrinha, né, sobre a sua cabeça e amenizar o desconforto por causa do sol. E Jonas, claro, ficou super contente com o crescimento dessa planta. Mas no dia seguinte, Deus destruiu a planta e o sol atingiu fortemente a ponto dele desmaiar. E foi mais uma decepção na vida de Jonas. Agora a plantinha que ele gostava morreu. E ele novamente com raiva deseja o quê? A morte. E mais uma vez Deus pergunta para ele: é justa a sua raiva? Jonas deve ter visto tudo isso como uma provocação, né, do Senhor. Uma maneira de Deus ensinar, mas era uma maneira de Jonas aprender um pouco mais do Senhor, né, do seu amor e da sua justiça. E agora Deus é quem abre o coração para Jonas. E aí vamos ler Jonas 4, 10 e 11. 4, versículo 10 e 11.
diz assim: embora não tenha feito coisa alguma para... Não. Versículo 10, eu vou ler aqui. Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho? Você não a fez crescer? Numa noite ela nasceu e na noite seguinte ela desapareceu? E não acha que eu deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? E a história de Jonas termina com essa pergunta no ar, para levá-lo à reflexão. Jonas precisava aprender mais sobre a misericórdia de Deus. Ele precisava entender o que é a graça de Deus, que um dia ele mesmo experimentou. E hoje, Deus quer fazer o mesmo conosco. Deus hoje nos leva a refletir e julgar a nossa própria justiça, o nosso próprio sentimento, ao invés de julgarmos Deus como costumamos fazer. Você precisa saber que Deus se importa com você, mas o mundo não gira em torno de você. Deus ama você, mas Deus ama o mundo inteiro também. A Bíblia nos garante que Deus sabe o que você precisa, sabe o que você pode suportar, Ele sabe o que é o melhor para cada um de vocês. Cabe a você confiar nele. Isso é ter fé. Continuar confiando em Deus, independente dos resultados. Se você está servindo a Deus, não deveria ser porque confia nele, porque é grato a ele por tudo e porque deseja glorificá-lo? Ou será que você quer fazer a vontade de Deus porque está interessado no que ele pode te dar? Será que Deus ainda precisa provar mais alguma coisa para você? Para mostrar o amor dele? Você acha que é pouco o que ele já fez por você? Deus entregou seu único filho para te resgatar, te justificar quando você era apenas um pecador, um rebelde. Será que agora que você é seu filho amado, ele seria injusto com você? Ele desejaria o seu mal? E eu te pergunto agora, é justa a sua raiva? Vou chamar o pessoal do louvor para vir aqui. Enquanto eles se preparam, reflita e responda para Deus aí no seu lugar. É justa a sua raiva? Pode ser que, assim como Jonas, você responda: sim, é justa a minha raiva, que até quero morrer. Ou você pode concluir que realmente não tem direito de julgar a Deus ou ficar com raiva dele. Deus não destruiu Nínive e nem matou Jonas, apesar de conhecer todas as suas falhas, seus erros e pecados. E assim como Deus não desistiu de Jonas, ele também não desiste de você. E nem de mim, que somos seus filhos amados. Ele nos ama como nós somos. Mas ele nos ama tanto que ele não quer deixar a gente como a gente está. Ele quer nos transformar. E para isso hoje ele nos chama a julgar o nosso próprio coração e nos convida a confiar no seu caráter. Lá em Deuteronômio 32, versículo 4, diz que as obras de Deus são perfeitas. Todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não comete erros. Deus é justo e reto. Então, confie nele. Devolva a ele o controle do seu coração e deixe ele ser o Senhor da sua vida. Então, enquanto a gente canta esse louvor, aproveite para abrir o seu coração para Deus aí onde você está e responda para ele: é justa a sua raiva? Eu decidi, Jesus, te eleger. Eleger como meu Senhor.
Aceita, Senhor, essa aliança. Aroma suave em tua presença. Seja sempre o meu louvor. Seja sempre o meu louvor. A gente vai cantar esse cântico do início, e se você deseja também devolver o seu coração para Jesus nessa noite, deixar que Ele seja o Senhor de toda a sua vida, levante-se, vocês que estão aí, levante-se e diga para Ele: Jesus, eu te elejo o meu Senhor. Se você que está em casa também quiser fazer o mesmo, envie um coraçãozinho aí no chat para Jesus, ou fale o mesmo: Jesus, eu te elejo o meu Senhor nessa noite. Vamos cantar novamente? Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. te eleger Como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente teu querer. Pode confiar na justiça de Deus, na bondade dele. Para isso empenho minha palavra numa aliança que faço por amor. Entregue para Jesus. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, essa aliança. Aroma suave em tua presença. Seja sempre o meu louvor. Seja sempre o meu louvor. Oh Senhor, aleluia, Pai. Recebe, Deus, a nossa vida, Senhor. Oh Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque nós podemos confiar em Ti. Agradecer, ó Deus, pela Tua graça, agradecer pelo Teu amor, que não nos abandonou, Senhor, é a nossa própria sorte, Deus. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor se importa conosco. O Senhor tem o melhor para as nossas vidas, ó Deus. E nós podemos confiar em Ti, Senhor. Perdoa, Senhor, as vezes que não fazemos isso. Perdoa as vezes que duvidamos, ó Deus, do Teu caráter, ó Deus, da Tua bondade, do teu cuidado conosco, do Teu amor. Ô Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, que nessa hora o Senhor possa receber o nosso coração, ó Deus, que nós devolvemos a Ti para que o Senhor ocupe completamente, Senhor. Que saia, ó Deus, do nosso coração o nosso próprio trono ali, Senhor, mas que nós entregamos agora para que o Senhor reine, para que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade, Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Pai, o Senhor é o nosso Pai, Senhor, e nós Te louvamos por isso. Te louvamos porque o Senhor nos recebeu, Senhor, como filhos, ó Deus, e o Senhor nos deu liberdade, Senhor, e o Senhor quer alcançar através de nós esse mundo todo, Senhor, porque o Senhor ama. Ó Deus, o Senhor é um Deus de amor, e eu Te louvo por isso. Fica conosco, Senhor, e faz tudo novo em nossas vidas nessa noite, Pai. Muito obrigada por tudo. Amém, Senhor. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor. Aceita, Senhor, essa aliança. Aroma suave em tua presença. Seja sempre o meu louvor. Seja sempre o meu louvor. Amém, Marinha. Vamos cantar para encerrar? A Marinha escolheu um louvor para a gente cantar, para a gente encerrar o nosso culto. Obrigado, Deus, por mais uma palavra
Pedimos que você venha fazer morada nos nossos corações, Deus. E que a gente possa colocar em prática, Deus. Amém, Senhor. Vamos cantar esse louvor com palmas para terminar a nossa transmissão do nosso culto. Quando o sentido da vida se perde E o amanhecer parece sombrio, a tua luz e o teu favor me cercam por onde vou. quando o sonho se torna impossível. E na alma um deserto se faz, mesmo sem Perceber o seu agir. Pra terminar, Põe em ti minha confiança. hoje eu sei em quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha. Hoje eu sei em quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha. Se a injustiça me alcançar, tu serás meu juiz. Se a injustiça me alcançar, Tu serás meu reto juiz, mesmo que os homens me condenem. Põe em ti minha confiança. Jesus, tu és a minha rocha, Meu libertador presente. tu és o Cristo que me salva, fonte da segurança. Hoje eu sei em quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha. Eu correrei aos altos montes, proclamarei seu bendito nome, o autor da fé e a salvação. Não haverá outro como tu. Hoje eu sei. Hoje eu sei em quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está em casa, nosso culto jovem. Amanhã tem mais. Valeu.